Oitavo ano. Nós vamos continuar nossas aulas de matemática. Bom, primeiro vamos relembrar a nossa organização. Continua semelhante à nossa organização das aulas do primeiro semestre. Segunda-feira e quarta-feira, vocês têm o período da manhã, das 7 às 11, para sanar dúvidas, através do WhatsApp. Isso vale tanto para os alunos que estão nas aulas remotas, como os que vão para as aulas presenciais, caso eles estejam em casa nesse dia. Bom, e o que nós vamos fazer nesses 2 dias? As aulas serão enviadas para vocês o link e vocês vão assistir elas. Vai ter tanto compreensão do conteúdo, como vai ter correção de exercícios. Então, ali vocês podem sanar dúvidas através da correção dos exercícios e observar se os seus exercícios estão corretos à forma de resolução. É importante lembrar que você, ao assistir às aulas, fique conectado e faça anotações. Então, você vai fazer anotações tanto das coisas que você entendeu, como das coisas que não entendeu, para que você possa fazer pergunta. Para que fique melhor, é importante que vocês também anotem coisas do conteúdo, que você achou importante, ou faça um mapa mental desse conteúdo para ficar mais simples. Bom, e nas terças e sexta-feira? Nesses dias vai ser os dias que nós vamos realizar os exercícios. Aqueles alunos que estão nas aulas remotas vão receber, através do nosso grupo, a atividade. Então, eu vou enviar um arquivo em PDF, nele vai estar as atividades que deverão ser realizadas. E os alunos que estão nas aulas presenciais irão fazer na nossa sala de aula. Esses arquivos, eles vêm bem especificados, então por isso que é importante você prestar atenção. No início, ele tem a numeração da sua atividade. Então, você vai fazer a atividade 1, 2, 3 e assim por diante. Na sexta-feira da semana passada, eu passei a primeira atividade, atividade 1, relacionada à estatística e aos conteúdos que nós estamos vendo, matemática financeira de modo geral, gráficos e medidas de tendência central. Nesse dia, vocês fazem a atividade. Aqueles que estão na sala de aula presencial, eu vou olhar o caderno, e aqueles que estão nas aulas remotas vão enviar essas atividades, as fotos das atividades para o e-mail. Lá no arquivo também já tem um e-mail que você deve enviar. É importante que o aluno que vai enviar a foto faça o cabeçalho, coloque a data, enumere a atividade e as fotos sejam legíveis para que eu possa fazer a correção. Também nós temos a data. Cada atividade deve ser enviada no dia em que você está realizando ela. Não deixe as atividades ir acumulando. Um conteúdo é necessário para desenvolver o exercício do outro. Se você deixa de realizar passo a passo e resolve fazer tudo em um único dia, vai dificultar a sua aprendizagem, vai dificultar a realização e você não vai conseguir ter o mesmo aproveitamento que você teria se fizesse aos poucos. Além do mais, você tem outros conteúdos e outras matérias para realizar exercício. Então, se você deixar para fazer tudo num dia só, você vai ter dificuldade, porque você tem outras matérias também, tem português, tem ciência, inglês e assim por diante. Bom, no final do arquivo, eu envio textos complementares, o material que eu utilizei para realizar a explicação do conteúdo. Então, é um conteúdo a mais para que você possa conseguir compreender o conteúdo e realizar os exercícios. Além do mais, é importante que você leia o capítulo do livro, o capítulo 7, que é o capítulo referente ao conteúdo que nós estamos estudando. Então, isso também vai ajudar vocês. Bom, na aula de quarta-feira, eu enviei o link com as aulas, explicando o conteúdo de estatística. Nós vimos o que é estatística, nós vimos os conceitos de estatística, nós vimos os gráficos e medidas de tendência central, moda, mediana e assim por diante. Nessa aula, nós vamos continuar o nosso conteúdo, só que agora nós vamos falar sobre probabilidade. Bom, primeiro, o que é a probabilidade? Intuitivamente, probabilidade é uma forma matemática pela qual podemos medir
a chance de ocorrência ou não de um determinado fenômeno. Então, a probabilidade, ela é uma forma de você concluir qual é a chance que você tem de alguma coisa acontecer. Exemplo, eu tenho uma moeda. Se eu lançar essa moeda, qual será a probabilidade de sair cara e qual a probabilidade de sair coroa? Então, isso é o fenômeno da probabilidade. Isso é o cálculo da probabilidade. Historicamente, a teoria da probabilidade ela teve sua origem nos chamados jogos de azar. Esses jogos de azar seriam jogos que nós temos de carta, por exemplo, de baralho, o truco. Qual é a probabilidade de eu sair com uma carta que seja de um naipe ou que seja de um naipe determinado? Então, eu vou ter que saber quantas cartas tem naquele baralho, quantas tem com aquele naipe que eu quero, e aí eu faço uma divisão entre esses dois valores e eu vou saber a probabilidade daquilo acontecer. Conta-se que por volta do ano 3000 a.C., os soldados gregos já brincavam de um jogo de jogar um pedaço de osso no formato de um dado, um astalagos. Ele é semelhante ao nosso dado. O nosso dado ele é formado por 6 lados e eles são enumerados. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de eu lançar o dado e sair o número 1? Ou de sair o número 5? Ou de sair um número par, ou de sair um número ímpar, e assim por diante. Então, o jogo de azar, ele começa com o estudo da probabilidade. Mas isso não quer dizer que hoje a probabilidade ela é voltada apenas a jogos. Ela é voltada para muitas outras áreas, não apenas áreas da matemática. Bom, mas se nós já entendemos que é a probabilidade, ela é a chance de alguma coisa acontecer, então nós temos alguns conceitos importantes sobre ela. O que é um modelo probabilístico? É um modelo que diz o risco, a chance de algo acontecer. Os resultados, eles nem sempre precisam ser previstos. Experimento aleatório. São todos os resultados conhecidos. Exemplo, se eu vou lançar um dado, quais são todos os resultados que eu posso ter ali? Saiu o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, eu não posso lançar o dado e esperar um dado comum de 6 lados e esperar que saia o número 10. Então, ele não é um resultado possível. Nenhum resultado é previsto. Por que no experimento nenhum resultado é previsto? Porque se eu tenho um dado comum, simples, antes de lançar, eu não posso dizer com certeza qual é o número que vai sair. Ou seja, eu posso até ter a sorte de acertar, mas isso não é uma coisa prevista, isso não é uma coisa segura. Eu falo que eu quero que saia o número 2. Eu posso lançar, pode sair o 2, como pode não sair o 2. Regularidade a longo prazo. A longo prazo, certos acontecimentos têm mais chances de acontecer quando você faz aquilo várias vezes. Dentro da probabilidade, nós temos algo chamado espaço amostral. Esse espaço amostral, ele é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Então, todos os experimentos, todas as possibilidades, como nós já falamos, todos os números do dado, ele é chamado de espaço amostral. Ele pode ser finito ou infinito. Finito, quando você consegue numerar. Infinito, quando você não consegue numerar. Então, quais são as possibilidades de eu lançar um dado? É finito, porque eu consigo numerar. Pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu tenho 6 possibilidades. E não enumerável. Qual é a chance de eu escolher, ao acaso, um planeta e ele ser menor do que o planeta Terra? Aqui eu não consigo enumerar, porque eu não consigo nem mesmo estabelecer qual é o número total de planetas que existe, né, no nosso espaço, no nosso universo. Então, tá vendo? Infinito eu não consigo enumerar, finito eu consigo enumerar. Evento. Ele é um subconjunto do espaço. O evento é aquilo que é determinado, aquilo que você quer. O evento de sair um número par quando eu lanço um dado. Então, esse evento é os números
2, 4 e 6. São 3 eventos. Então, um evento é um subconjunto, é uma determinada característica que está ali dentro das opções que você quer. Evento independente. Dois eventos, eles são considerados independentes quando a ocorrência de um não afeta a ocorrência de outro. Bom, se eu estou falando de dados e baralho, eu quero que o dado saia um número par. E eu quero que o baralho saia o número 10. Observe que, para que o dado saia o número par e para que eu consiga pegar uma carta do baralho e seja o número 10, uma coisa não depende da outra. Não estão interligados. Então, isso é chamado de eventos independentes. Mas como eu faço para calcular a probabilidade de algo acontecer? A probabilidade vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Ou seja, a probabilidade nada mais é do que uma razão matemática. Aquilo que eu quero dividido pelo tudo que eu tenho, o total que eu tenho. Bom, eu quero que saia no dado número par. Então, eu tenho 3 possibilidades. E quais são os números, quais são o total de possibilidade que eu tenho? 6. Então, 3 dividido por 6. Observe que a probabilidade ela pode acontecer duas coisas. Ou você pode determiná-la na forma de uma razão, ou seja, uma divisão, uma fração, e aí você vai ter a resposta fracionária. Se você quiser a resposta em porcentagem, ou seja, eu tenho 5% de chance de lançar o dado e ser um número par. Eu tenho 50% de chance de lançar o dado e ser um número par. Se você quiser com essa resposta em porcentagem, aí você precisa multiplicar por 100. Porque o símbolo de porcento, ele quer dizer por 100. Então, a resposta pode ser em fração ou número decimal, se você dividir o que eu quero pelo total. Se você quiser em forma de porcentagem, você precisa multiplicar por 100. Isso quando eu estou falando de um único evento acontecendo, a probabilidade de um único evento acontecendo. Mas e se eu tiver mais eventos acontecendo? Lembra, os eventos independentes, eles podem acontecer vários. Então, se eu tiver 2 eventos, eu quero saber qual é a probabilidade de eu lançar um dado, sair o número par, e de eu tirar uma carta do baralho e ser o número 10. Qual é a probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, dos 2 eventos acontecerem? Se eles são eventos independentes, basta você multiplicar a chance do primeiro evento com a do segundo evento. E aí você vai ter o total de acontecer os 2 eventos ao mesmo tempo. Bom, agora que nós entendemos que probabilidade é a chance de algo acontecer, e nós entendemos que para calcular isso eu preciso saber o evento que eu quero e o total de possibilidades que eu tenho, vou escrever uma razão, vou dividir, eu vou ver alguns exemplos disso. No nosso primeiro exemplo, nós temos que considerar o lançamento de um dado. Aqui eu estou falando de um dado comum, um dado de 6 lados. Lembrando que existe dados com mais do que 6 lados, mas ele não é um dado comum, geralmente ele é utilizado em algum tipo de jogos. Calcule a probabilidade. Letra A, saiu o número 2. Lembra? Primeiro eu vou dizer qual é o espaço amostral. Quais são todas as possibilidades que eu tenho. Saiu 6 números. Agora, qual é o evento que eu quero? Saiu o número 2. Vou calcular a probabilidade. O número de casos favoráveis só tem um número 2. Então, é 1. Dividido pelo número de casos possíveis. Eu tenho 6 casos possíveis ali, 6 números que podem sair. Então, a probabilidade vai ser 1 sobre 6. Mas eu quero esse valor em porcentagem. Então, eu vou multiplicar por 100. 1 vezes 100 é 100, dividido por 6, 16,6%. Ou seja, a probabilidade, a chance de eu lançar um dado e sair o número 2 é 16,6%. Isso vale para qualquer número. Se eu quiser saber a chance de sair o número 5, também é 16,12. Se eu quiser a chance de sair o número 1, também é 16,12. Então, cada número
do dado tem 16% mais ou menos de chance dele sair. Letra B. E de sair um número ímpar? Eu já sei qual é o espaço amostral. Ele não mudou. Continua sendo os 6 números. Aqui o que mudou foi o evento. O evento é sair o número 1, 3 e 5. Sai um desses 3 números. Então, a probabilidade é o número de casos favoráveis, eu tenho 3 possibilidades, dividido pelo total de casos que eu tenho, que é 6. E eu vou multiplicar por 100, porque eu quero essa resposta em porcentagem. 3 vezes 100, 300, dividido por 6, 50. Ou seja, há 50% de chance, a metade, de que quando eu lanço o dado, o número seja ímpar. Ou seja, o número 1, ou seja, o número 3, ou seja, o número 5. Letra C. Saiu um múltiplo de 3. Múltiplo é multiplicação, é o resultado da multiplicação. Quando eu multiplico o 3 pelos números naturais, quais respostas eu tenho? Bom, esse vai ser o meu evento. 3 vezes 0, 0. Mas no dado comum, não aparece o número 0. Então, ele vai ficar fora. 3 vezes 1, 3. O número 3 tem no dado. Então, ele faz parte do meu evento. 3 vezes 2, 6. O número 6 também está no dado, também faz parte do meu evento. 3 vezes 3, 9. No dado comum, o número 9 não aparece. Então, ele já está fora do meu evento. O meu evento ele tem duas possibilidades, que seja o número 3, que seja o número 6. Então, eu tenho que calcular a probabilidade de acontecer 2 casos favoráveis em um total de 6 casos. Como eu quero essa resposta em porcentagem, eu vou multiplicar por 100%. 2 vezes 100 é 200. 200 dividido por 6, 33,3%. Ou seja, a probabilidade de sair os números 3 e 6 é de 33,3%. Letra D. Qual é a probabilidade de sair um número maior do que 2? Bom, quem são maiores do que 2? O 3, o 4, o 5 e o 6. São 4 números no total, então a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, 4 opções que nós temos, de números de casos possíveis, 6 do total. Como eu quero essa resposta em porcentagem, eu vou multiplicar por 100%. Pessoal, aqui em todos os exemplos, eu multipliquei e depois dividi. Eu multipliquei o primeiro número, o número que aparece em cima da nossa razão, o numerador da fração, pelo 100 e depois dividi por 6. Porque eu considerei que essa forma de resolver era mais simples, era mais fácil. Mas você pode também dividir primeiro. Você poderia dividir o 4 por 6 e a resposta multiplicar por 100. Você chega na mesma resposta. Se houver número que tenha 0 no denominador e no numerador, ele termina em 0, você também pode cancelar o 0 para facilitar o cálculo. Aqui eu multipliquei 4 por 100, deu 400, dividi por 6, 66,6%. Então, a chance de lançar o dado e acontecer de sair um número maior do que 2 é de 66%, mais ou menos. Bom, vamos ver mais um exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos uma urna. Nessa urna, ela possui 4 bolas azuis, 6 bolas vermelhas, 8 bolas verdes. Tirando uma bola com reposição, calcule a probabilidade. Observe que agora aqui, você tem que ver primeiro o total, o espaço amostral. Ou seja, quantas bolas tem nessa urna? Tem 4 bolas azuis. Temos mais
6 bolas vermelhas e mais 8 bolas verdes. Ou seja, nós temos aqui um total de 18 bolas. Todas estão dentro da urna com cores variadas. Então, esse é meu espaço amostral. A partir do meu espaço amostral, eu vou determinar o que ele quer. Na letra A, ele quer que saia uma bola azul. Bom, o evento é que seja bola azul. Bolas azuis são 4 opções no total. Então, a probabilidade é o número de casos favoráveis, 4 bolas azuis, do número de casos possíveis, o total de bolas que nós temos, 18. Como eu quero essa resposta em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. 4 vezes 100, 400, dividido por 18, 22,2% de você tirar uma bola e essa bola ser uma bola azul. E qual é a probabilidade de sair uma bola vermelha? Bom, a probabilidade vai ser o número de casos possíveis de ser bola vermelha, são 6 bolas no total, dividido pelo total de bolas que nós temos. Nós temos 18. Vou multiplicar por 100, porque eu quero essa resposta em porcentagem. 6 vezes 100, 600, dividido por 18, 33,3% de, ao tirar uma bola, essa bola ser da cor vermelha. E agora, qual é a probabilidade de eu retirar uma bola e essa bola ser verde? Bom, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis. Eu tenho 8 bolas no total, dividida pelo total de bolas que nós temos, 18, multiplicada por 100, porque você quer essa resposta em porcentagem. 8 vezes 100, 800, dividida por 18, 44,4%. Observe aqui que em todas as nossas questões, letra A, letra B e letra C, nós utilizamos o mesmo espaço amostral, ou seja, o mesmo total de bolas, 18. Por que isso aconteceu? Porque lá no problema, ele fala assim, ó, que as bolas, elas têm reposição. Isso quer dizer que, à medida que a pessoa tirou a bola, olhou a cor, ela voltou a bola novamente. Então, sempre teve 18 bolas ali. Ela retirou a bola, saiu azul, ela pegou e colocou a bola de novo e calculou novamente a probabilidade. Se ele falar que é sem reposição, então toda vez que uma bola é retirada, você não tem ela mais. Então, se eu fosse sem reposição, na letra A teria 18. Eu retirei uma bola, na letra B já seria 17. Na letra C, já seria 16. Então, com reposição, é sempre o mesmo tanto. Sem reposição, toda vez que alguma coisa, a bolinha sai, ela não é acrescentada novamente. Então, eu preciso estar atento à pergunta. Número 3. Qual é a probabilidade de lançar uma moeda e obtermos duas caras? Bom, uma moeda, ela tem como espaço amostral cara ou coroa, só tem duas opções. A primeira moeda vai ser lançada e eu quero que ela saia cara. Bom, eu vou fazer esse processo duas vezes. Então, observe que lancei a primeira moeda, vai sair cara ou coroa. Lancei a moeda novamente, vai ter que sair cara ou coroa. O lançamento da primeira moeda não interfere no lançamento da segunda. Então, são dois eventos que vão acontecer e eles são eventos independentes. O primeiro evento, qual é a probabilidade dele acontecer? A probabilidade é que saia cara, uma opção, dividida por 2, porque são duas opções. Lancei a primeira moeda. Vou multiplicar pela probabilidade da segunda vez que eu vou fazer o mesmo processo. Eu quero que saia cara, então eu tenho uma possibilidade, dividida pelo total de possibilidade, 2. Ou seja, esses dois eventos, eles vão acontecer, e eu fiquei com duas frações, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Aqui, como os eventos são iguais, as duas frações também têm que ser iguais. Como eu faço para multiplicar duas frações? Eu vou multiplicar o numerador pelo numerador, 1 vezes 1 é 1, e vou multiplicar o denominador pelo denominador, 2 vezes 2 é 4. Então, a probabilidade de acontecer os dois eventos
eu lançar duas moedas e as duas serem caras, é de 1/4. Observe que a resposta que você obteve aqui, que eu obtive aqui, é uma resposta fracionária. Ela já está correta, ela não está errada. Mas se eu quiser essa resposta mais completa, se eu quiser ela na forma de porcentagem, basta multiplicar então por 100. 1 vezes 100 é 100 e 100 dividido por 4, 25. Ou seja, para que esses dois eventos aconteçam, eu tenho 25% de chance. Pessoal, nessa aula, então, nós vimos o que é a probabilidade e vimos como podemos calcular a probabilidade. Percebemos que esse conceito de probabilidade ela está muito relacionada ao nosso cotidiano. Geralmente, ela inicia ali com jogos de azar ou algum tipo de jogo, mas ela não é utilizada apenas por isso, né, nesse formato nos dias de hoje. Ela é utilizada em vários campos, tanto da matemática como de outras áreas de conhecimento. Bom, agora, na próxima aula, vai ficar alguns exercícios relacionados à estatística e à probabilidade para vocês realizarem.